Bom dia! Feliz sábado! Estamos aqui com mais um episódio do Chá das Alines, número 59. Adoro! Fora os especiais, né, gente? Bom dia, Aline, como é que você tá? Tudo jóia por aqui. Bom dia, bom sábado para você, bom sábado para vocês que estão aqui nos ouvindo. Vai tudo bem por aqui, Aline? Estou aqui, olha, com o meu chazinho. Você também está aí com o seu, né? Vocês que estão com a gente aí hoje, nos contem se vocês também assistem o Chá das Alines tomando um chá, você tomando um cafezinho, porque, né, sábado de manhã, muitas pessoas preferem tomar um cafezinho também. Conta aqui pra gente. Aline, eu tô falando aqui de chá, o cafezinho de manhã. Eu achei tão engraçado uma coisa que eu tava, acordei, né? Eu sempre falo, eu só tomo um copo de café, o resto do dia é chá, né? Aí hoje eu fui, tirei uma foto, né? E coloquei. Eu tinha tirado uma foto, eu fui e coloquei, né? O meu, eu só tomo um copo de café por dia. Aí tá lá a foto do meu copo, assim, parecendo um balde de café, né? Então eu tô falando, quem talvez não gosta de tomar um café, a gente tá no chá, eu só tomo um copo de café. Mas é um copo mesmo. Mas é isso mesmo. Eu tô tomando um chazinho diferente hoje, de jasmim com green tea, com chá verde. E eu tô também tomando diferente hoje. Eu tô tomando de Ó, açaí. Eu tô tomando um chá que a minha filha comprou e não tá tomando. Falei assim, vou tomar, que é um chá de Slim. Slim alguma coisa. Falei assim, olha, tem um monte de chá tá ali, bom? vários sabores. Tá gostoso. Esse aqui tem gostinho de açaí. Ai, que ótimo, delícia. Line, esse tema que a gente vai trazer hoje, hein? Uau! Pois é. Estou aqui ansiosa com esse episódio. Pois é. Como vocês sabem, eu estou imersa aqui em Provérbios, continuo imersa em Provérbios, e pelo que vocês estão vendo, eu ainda estou no capítulo. Vocês não sabem qual tema que a gente vai, qual capítulo a gente vai ler ainda hoje, né? Mas a gente ainda tô nem, não cheguei nem na metade de Provérbios, então a gente vai ter muitos capítulos, muitos episódios aqui ainda do livro de Provérbios, porque é um livro que eu tenho estudado. De vez em quando eu saio fora um pouquinho, que às vezes eu dou uma cansadinha. Porque só provérbio, tem dia que eu quero escutar, quero ler uma história diferente, né? Eu vou lá para Ruth, às vezes eu vou lá para o Novo Testamento, mas assim, basicamente, quase a semana toda eu estou em Provérbios. E é interessante, Aline, como que a palavra de Deus se renova, né? Porque sempre quando eu estou lendo a Bíblia e eu estou focada em uma coisa, eu começo a ver aquilo na Bíblia, né? Eu começo a ver aquilo no versículo, eu começo a ver alguma instrução de Deus para mim naquela área. E a gente está muito focado no nosso setor de vendas, né? A gente está pensando, a gente está focado, a gente está estudando, a gente está conversando com outras pessoas, tem reuniões já marcadas para isso. Então, a gente está focado em venda e a gente também está focado ali no que a gente está aprendendo nas terapias, descobrindo mais sobre nós. Então, acaba que eu começo a ver isso nos textos da Bíblia. É muito interessante, né? E hoje então, hoje aconteceu isso, né? Então, o tema de hoje é o que está te impedindo de vender? É uma pergunta, né? O que está te impedindo de vender? Né? O que está te impedindo? Você não tem as técnicas, você não tem quem te ajuda, você não sabe vender. A gente fala assim, nossa, aqui mesmo a gente fala, eu não sou boa com venda, então a gente fala, eu não estou vendendo porque eu não sou muito boa com venda, porque eu não tenho tempo para vender, né? Tem várias desculpas, né? Mas a gente vai falar hoje uma das motivos, não quer dizer que é o motivo, mas é uma coisa que pode ser o motivo daquilo que está te impedindo, né, de vender. E nós, né, a gente trabalha, a gente tem os nossos alvos, tem os nossos sonhos, eu tenho meu quadro de visão do futuro, e a maioria das coisas que eu quero alcançar, eu preciso vender mais, que eu preciso ter dinheiro para comprar aquele carro que está lá. Eu comprei um carro muito bom esses dias, mas não é o carro do meu sonho ainda, né? Então, o carro do meu sonho, ele custa meio carinho. Eu já olhei o preço, é US$ 123.000. Então, Uau! primeiro milhão para comprar. Então, a gente tem que vender muito, né? Tem que vender muito para chegar lá. Mas eu tenho meus sonhos, né? Eu tenho aquela casa dos meus sonhos, eu tenho um carro dos meus sonhos, eu tenho a viagem dos meus sonhos. E todos nós somos assim. Eu tenho certeza que você tem os seus. Quem está nos assistindo aqui, ouvindo, também deve estar pensando aí nos seus sonhos, às vezes mandar o filho para o college, comprar a casa, fazer aquela viagem em família, né? Fazer aquela, sei lá, meu irmão sempre brinca que ele quer
tipo assim, fazer uma festa quando puder ir ao Brasil, ou então o pessoal vir para cá, a gente fazer aquela festa, alugar um lugar bem grande, fazer uma festa para todo mundo ali, da família, e tudo isso é o quê? É din-din, né? Então, assim, a gente tem sonhos, né? Só que a gente está trabalhando muito, a gente está trabalhando, a gente está envolvido, né? A maioria de nós estamos envolvidas no operacional, aqui também, né? Porque nossa empresa é um bebê, né? A gente começou, nós estamos juntos aqui há 4 anos, mas de empresa oficialmente tem alguns meses, então nós somos ainda um bebê, então tem muita coisa que a gente está construindo e tal, e a gente também está enfurnada no operacional aqui, trabalhando tudo, vendendo mais para poder sair como muitas empresárias do cleaning. Então a gente faz isso, né? Está fazendo tudo isso e às vezes não está tendo tempo para vender, às vezes não está conseguindo vender, às vezes tem pessoas que não estão conseguindo nem desenvolver a empresa para poder captar o cliente certo, porque está enfurnado ali no operacional, né? Então, assim... Exatamente, Line. A gente vê muito esse padrão, né, nas pessoas que chegam para a gente, e fora o que a vida está acontecendo, né, Line? Às vezes é uma situação de família, uma situação de saúde, então é muita coisa, né, que impede a gente a vender. A gente não pode, né, pegar, né, o chicotinho e falar assim, nossa, eu não vou sair daqui, eu sou ruim disso, eu sou ruim daquilo, né? E a gente só que a gente precisa de clareza, buscar ajuda e clareza, né? E esse episódio, né, que o Senhor colocou no seu coração, não tenho a menor dúvida que vai nos ajudar a centralizar, né, o nosso foco e, né, buscar ajuda e olhar isso de uma forma diferente, né? Isso aí. Então, olha bem, então assim, né, nós temos os sonhos, mas a gente também está enfurnada ali, às vezes, no trabalho operacional e tal, e a gente olha e às vezes a gente fala, nossa, ainda estou travada na venda, estou fazendo tanta coisa, mas não estou captando tanto de cliente, não estou faturando tanto que eu quero faturar. E aí a pergunta que a gente faz, né, é essa, né? Se você trabalha tanto, por que ainda não consegue executar aquilo que faria a sua empresa crescer? Né? Então, assim, a gente está trabalhando tanto, está fazendo tanta coisa, por que a gente também não faz aquilo que a gente tem que fazer para a nossa empresa crescer? Que a gente sabe fazer o operacional e faz muito bem, né? Mas e aquelas atividades para fazer a empresa crescer? Por que será que a gente também não está enfurnado aí nessas atividades, né? Então, vamos ver aqui uma das respostas, né? Não quero falar que é a resposta, porque pode ser várias coisas, mas isso aqui foi uma das coisas que, lendo Provérbios, eu consegui enxergar que é um dos nossos problemas, né? A gente vai ler hoje Provérbios 13, 2 versículos apenas, o versículo 4 e o versículo 18. Você pode ler para a gente, Aline? Claro. Vamos lá. Primeiro, 13, 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. E agora o 13, 18. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem escolhe a repreensão será honrado. Isso. Uau. Quem escolhe, quem acolhe, tudo aí está acolhe, exato. Mas quem escolhe também é a mesma coisa. Acolher, escolher, né? Ali está com a tomar, né? Será honrado. Então a gente vai vir aqui porque a gente sabe, né? Eu já falei aqui várias vezes que quando a gente está lendo a palavra de Deus, principalmente no Velho Testamento, traduzido em português, perde muito. Então tem muitas palavras que a gente lê e que hoje tem um sentido, mas antigamente tinha outro. E também tem um detalhe que no hebraico não existem muitas palavras, igual a gente tem no português. No hebraico, uma palavra, ela significa várias coisas. Então, é de acordo com o sentido do texto que é usada a melhor sentido da palavra naquele texto ali. Então, é por isso que é importante sempre voltar, né, quando a gente estiver estudando a Bíblia, voltar no hebraico, se a gente está estudando o Velho Testamento, né, para a gente entender o sentido do negócio. Então, o que Salomão está falando aqui? Ele está falando da diferença da gente desejar algo e a gente realizar algo. Eu desejar uma coisa é uma coisa. Desejar uma coisa é uma coisa. Agora, eu conseguir realizar aquilo é outra coisa, né? Que é o que a gente quer muito. Como eu falei antes, né? A gente tem sonhos, a gente tem vontades, nós queremos prosperar, mas o que separa quem sonha de quem constrói é a ação, né? É ter ação. Então, quando o versículo fala sobre preguiçoso,
O preguiçoso não é aquela pessoa que só não quer fazer nada. Ele não é aquela pessoa, eu não vou fazer, eu não quero fazer. Não é isso, né? O preguiçoso, ele é alguém que adia também. Ele faz, mas ele fica adiando, ele cria desculpas, né? Ele quer evitar o desconforto, ele começa um negócio, mas ele não termina, né? Tipo assim, começa um negócio aqui, a gente até estava falando sobre isso esses dias, né? Começa a nossa psicóloga lá do MBA, ela falou isso muito. Então, isso aqui eu já estava preparado. Né, a gente sabe que isso aqui já tem uma semana que isso aqui está preparado. E olha que interessante. A psicóloga trouxe isso lá no MBA esses dias, falando que ela viu isso no perfil da turma, né? E essas características aqui, é por isso que a gente tem que voltar na raiz do problema. Né? Não é técnica, não é muito esforço, é a raiz do problema mesmo, que a gente tem que voltar, né? Olha que interessante aqui um exemplo, né, que Salomão dá em outra passagem, que é um exemplo do preguiçoso. Ele diz, tem um leão lá fora. Quer dizer, para não fazer, ele dá uma desculpa. Né? Tipo assim, por quê? Por algum motivo, ele não quer fazer aquilo. E tem um motivo lá dentro. Aí ele fala, e eu vou colocar aqui no SPA, tá? Eu vou nos colocar no SPA, né? Porque eu já falei várias vezes, né? Saiu da minha boca. Eu não sou boa com venda, a gente não é boa com venda. Não é? Então é só eu falando, tem um leão lá fora, então eu nem vou tentar. Nem tenta comigo, porque eu não sou boa nisso. Não é? Mas vamos ver quem é melhor para tomar a frente. Tomara que não seja eu. Então, vamos ver quem é melhor. Tomara que não seja eu, né? Mas não tem jeito, vai ter que engolir e fazer. Vestiu, né? Mas vai ter que fazer. Então, assim, então é tudo desculpa. Muita gente está criando desculpa porque tem alguma coisa lá e o problema não é a desculpa. O problema não é... Tem um problema, uma raiz do problema lá atrás, que a gente tem que tratar, porque senão não vai rodar, não adianta, né? Então, o que está impedindo a gente de executar, né? O que está impedindo? E muitas vezes, como eu falei, é o conflito interno. Então, eu trouxe aqui duas questões que eu vou falar, que eu vou chamar de problema, e como a gente pode solucionar isso. Então, a gente tem 3 pontos aqui. Eu vou trazer o problema e também vou trazer como que a gente soluciona, né? Então, aqui, o primeiro problema pode ser, o medo pode estar se disfarçando de procrastinação. Então, o primeiro problema é o medo, né? Por que medo? Olha, vamos colocar um exemplo aqui, né? Quando a pessoa, ela tem que gravar um vídeo, né? Estou colocando a minha empresa no Instagram, e aí o marketing foi lá e pediu para gravar um vídeo, né? Um vídeo de antes e depois de uma limpeza, um vídeo fazendo alguma coisa. Aí eu tenho que gravar um vídeo, eu tenho que ajustar meus preços, eu tenho que colocar o preço justo, né? Eu tenho que dar uma palestra, eu quero lançar começar um novo serviço. Tudo isso é algo que vai fazer a gente ficar visível, né? A gente vai ficar ali mais visível, a gente vai ficar no espaço ali, né? Tu dá um passo e a visibilidade, ela traz julgamento. E é verdade, ali olha bem, até eu identifiquei isso comigo hoje de manhã, quando eu estava tomando meu café. Identifiquei por quê? Eu não tenho problema de gravar vídeo, eu não tenho problema de falar, eu não tenho problema com isso. Mas lá dentro ainda tem aquele problema com visibilidade, que é o que vai voltar no que a gente aprendeu lá no nosso Clube do Livro com a Marina, que foi o primeiro capítulo que ela trouxe, que foi falando sobre a gente ser... Qual que é a palavra? Inteira. Não é? A gente ser inteira, a gente ter inteireza, a gente ser aquela pessoa legítima, verdadeira, não é? Congruente com nós mesmas, porque às vezes a gente é congruente com o exterior, mas lá dentro está aquele conflito. O exterior é a opinião dos outros também, né? Então, olha o que aconteceu. Eu fui fazer... Vou voltar no exemplo do café. Eu ia postar um vídeo, um stories, né? Dando bom dia, começando meu dia tomando café. Eu falei, hoje eu vou tirar uma foto comigo mesmo. Eu sempre tiro uma foto do meu iPad, do meu copo de café só, que eu acabei de acordar, tô de pijama, cara amassada. Mas hoje eu falei, sabe, tá tudo escuro, que acordei 5 horas. Falei assim, deixa eu fazer uma foto aqui comigo, que nem vai aparecer direito, né? Aí eu fiz. Só que quando eu olhei para minha foto, eu não queria postar. Por quê? Porque eu estava com um copo de café muito grande. E eu falei, vão falar que eu estou tomando café demais, que não sei o quê. E eu quase não postei.
Só que olha que interessante. Então, o que é isso? A visibilidade traz o julgamento. Alguém pode me julgar. E aí, o que eu ia ser? Eu não ia ser verdadeira. Eu ia, talvez, tomar o café e postar só quando estiver na metade, todo mundo achar. Isso aí a gente não ser íntegra. Né? Minha verdade é que eu tomo aquele copo de café. Isso aqui é só um exemplo do copo de café. Mas isso pode acontecer. E um exemplo de uma foto diferente que você não está acostumada a postar. Né? Mesmo tendo. Eu acho que foi mais o copo de café, porque eu nem pareci tão bem, estava meio escuro. Mas não, mas aí mostrou, né? Isso é. Então, quer dizer, a visibilidade traz julgamento. Então, no fundo, é alguma coisa querendo que a gente não fique no lugar visível, para que se você não ficar, ninguém vai te julgar. Então, é por isso que a gente não deixa de fazer muita coisa. Por quê? Se eu não fizer, deu uma travadinha aqui, eu acho que voltou, né? Voltou. Isso. Se você não fizer, ninguém vai te julgar. Então, é melhor você não fazer. Então, por isso que muitas vezes a gente deixa de fazer. Por quê? Porque, no fundo, se eu não fizer, ninguém me julga. Se eu não fizer, eu não vou errar. Então, eu não vou fazer, porque se eu fizer, eu posso errar e ter um julgamento. Mas se eu não fizer, não vai ter julgamento, eu não vou errar, porque eu não fiz. Mas também não vai ter resultado. Exato. Uau. Mas né? é bem também isso. Uau. Então, é isso. Então, e por causa disso, a gente procrastina. Porque a gente tem medo de errar. A gente tem medo de ser criticada, a gente tem medo da rejeição. Não é? Então, assim, aí a gente vai, e no fundo, é por isso. Às vezes a gente não está pensando isso, mas é como que o nosso sistema lá dentro funciona. Como um gatilho, né, Aline? Tipo, vem aquele sentimento, e às vezes a gente não consegue, quando a gente não está nessa busca de autoconhecimento, né, como a gente está ali com a Marina. A gente está em várias questões, né? Está no individual, tá no grupo ali, agora com esse livro maravilhoso, né, que a gente está lá no Clube do Livro. Gente, entra lá na comunidade das Alines, no WhatsApp, tem o grupo da Marina lá, ela tá no grupo do networking, tá? Então participem, aproveita, vai ter mais uma aula gratuita do Clube do Livro, vem ter esse gostinho, ver se é algo para você, porque gente, só do primeiro capítulo, tanto que a gente aprendeu ontem ali, nossa, muito bom, muito bom. Então, né, entrem e vejam isso. Então, a gente está buscando, a gente está nesse processo sempre, né, de autoconhecimento. E quem não está, não vai nunca conseguir identificar esses gatilhos. Vai estar se culpando, né? Vai estar, eu sou preguiçoso, eu não tenho jeito, eu não faço, vai estar só ali naquela rodinha, né, de não sair de onde está e de culpa. E não vai entender tudo isso que está por trás, né? Então, assim, por trás da gente não vender, pode estar esse medo da visibilidade, o medo de errar. E por isso a gente procrastina, né? Se eu fizer a ideia errada, se eu fizer e vier muito cliente, eu não consegui, e eu não consegui depois né, gerenciar tudo isso. E eu também não consegui organizar aqui, se eu vender. Então, é tanta coisa que a gente às vezes causa essa resistência e a gente acaba procrastinando e não fazendo aquilo. Sim. Então, na verdade, a raiz pode ser o medo, né? Qual que é o outro problema? Nem sempre é técnico, pode ser, voltando, emocional, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui. Por exemplo, Moisés, né? Moisés, ele tentou fugir do chamado de Deus, não porque ele era preguiçoso, né? Moisés não era uma pessoa preguiçosa, ele estava trabalhando quando ele viu ali a sarça ardente, ele estava indo para apacentar ovelha e tudo mais, e olha que ele cresceu no castelo, né? Ele cresceu ali com a realeza do Egito. Mas ele estava o quê? Ele estava inseguro. E na fala dele mostrou que ele estava inseguro. E é isso que acontece com muitas de nós. Eu vou nos incluir também, né? Porque essa palavra de Deus é uma faca de 2 gumes. Está cortando aqui. Nós vamos sair todo mundo ensanguentado daqui hoje. Vai cortar aqui do nosso lado, vai cortar do lado de vocês, para quem tiver com o coração aberto para ouvir isso aqui, né? Então, olha bem, então, o que acontece? O que a gente muitas vezes fala, né? Como Moisés, né? Eu não sou boa em vendas, né? Eu não sou boa, eu não nasci para isso, eu não estou preparada ainda o suficiente. Mas o problema, talvez, é o quê? É que lá dentro tem uma síndrome de impostora, lá dentro tem um medo de a gente ser rejeitado, falar não. Né? Quando você vai vender, a pessoa pode talvez falar com você que não quer o seu produto, que não quer você, né? E aí tem um problema de rejeição lá atrás que a gente
inconscientemente não está fazendo para não receber aquele não. Crenças de não merecimento, isso é demais, porque a gente fala, eu mereço, eu mereço. Não adianta falar que eu mereço. É um negócio interno. Se lá no interno a gente acha, sente, tem que sentir. Marina tem que assistir esse episódio. Tem que sentir, gente. Tem que sentir, então. E aí, tipo assim, né? A crença de merecimento também vai atrapalhar, porque eu não mereço ter todos aqueles clientes, eu não mereço ter todo esse dinheiro, né? Então, eu mereço. Será que lá no fundo você acredita? Porque a palavra de Deus fala que assim como a gente acredita que nós somos, assim nós somos. Assim como o homem imagina na sua alma, assim é. Né? O que isso quer dizer? A forma como eu realmente acredito que eu sou, se eu mereço, se eu posso, assim vai ser. Então, se não está acontecendo, é porque tem alguma coisa aqui dentro que está indo contra. Porque não adianta nada eu falar uma coisa, mas se dentro, o que vai reger não é o que eu falo, é o que está aqui dentro. Exato. Falar até ajuda, né? O Paulo Vieira até ensina a gente falar, profetizar, ajuda, mas você tem que crer. Se não crer, só falar não vai resolver o negócio. Então tem que mudar, tem que sentir, né? Tem que mudar aqui dentro. Às vezes o perfeccionismo, a gente já viu isso com mentoradas nossas, né? Tipo assim, até trouxe isso, um episódio falando só sobre perfeccionismo. Que às vezes a gente tem que estar perfeito, né? E eu também, e você sabe que eu tenho um pouquinho disso, né, Aline? Tipo assim, só um pouquinho. Só um pouquinho. Só quando tudo está pronto. Aí eu comecei a criar lá todo o comercial para poder, quando estiver pronto, a gente começa. Isso aí, será que não é uma procrastinação? Né? Para poder começar? Tem que esperar tudo ficar pronto para começar o processo. Né? Não, e eu adoro também, né? Tudo de criação do processo, organização. Na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, a gente tem que terminar isso aqui mesmo, porque tá lindo. Aí vai ser procrastinação, né? Mas tá pegando porque tem que finalizar aquele negócio ali. Aí o que acontece? Aí o que acontece? A nossa mente começa a colocar em nós a baixa energia. Aí na hora da gente pegar o negócio, a gente está cansado, está com sono. Olha como que começa o sistema de crença nosso funciona. A gente está preso a esse sistema. Uma vez eu fiz aquele fórum Landmark e teve um dos cursos dele que eu fiz, deles, né? Eu não me identifiquei muito com eles, que eu prefiro a linha do Paulo Vieira, mas eu lembro que essa série que eu fiz com eles, ela foi muito boa, porque foi uma que eles mostraram como que a gente está preso no sistema e não tem como a gente sair dele, porque o nosso corpo é criado dessa forma, é cheio desses sistemas, desses padrões, que não tem como a gente fugir. Então, é assim, por causa de uma coisa, por causa daquela crença, né, a gente acaba nos deixando para depois, a energia fica baixa e tudo isso, né? E aquela vergonha de se expor. Então, a gente está travada por quê? Por causa daquilo que a gente acredita, que nós acreditamos sobre nós mesmos, que é o que eu falei antes, né? Então, assim, o que eu acredito que eu mereço, o que eu acredito que eu sou, tudo isso vai influenciar na minha venda, para eu poder vender, para eu poder... E não só no setor... A gente está falando de vendas hoje, mas qualquer área da vida que a gente sente que está travado, é alguma coisa que tem que ser trabalhado ali por dentro, né? E como resolver isso? Como que a gente resolve? Vamos passar para o ponto agora de resolver, né? Aí vem o Provérbios 13, o versículo 18, que foi o outro versículo que você leu para a gente, que fala, quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão será honrado. E aí, quando a gente vê a palavra disciplina, a gente pensa, a gente lembra aquele de igreja, né? Fulano está de disciplina, quer dizer, está de castigo, né? Tipo assim, disciplina é um castigo. Mas no hebraico, é uma coisa mais assim, mas no hebraico não é, tá? No hebraico não é. No hebraico, a palavra para disciplina, eu não coloquei aqui a palavra em hebraico, no meu estudo tá, mas aqui no script nosso eu não pus, só coloquei o significado, tá? Olha, o que a palavra disciplina significa no hebraico. Quando no hebraico aparece a palavra que a gente traduziu como disciplina, lá tá falando de instrução, de você ser instruído, você buscar instrução, né? Instrução sobre você, instrução sobre técnica, instrução sobre aquilo que você sente que você precisa. Buscar um treinamento. Então, disciplina, quem ama a disciplina, quem ama ter um treinamento, quem ama buscar conhecer aquilo que você ainda não conhece,
né? Correção também, entra na correção, porque quando a gente faz alguma coisa errada, né? O sábio, ele ama a correção. Por quê? Porque quando eu sou corrigida, é a minha chance de consertar. Se eu nunca sou corrigida, eu sempre vou continuar fazendo o errado. Então, é correção e desenvolvimento do nosso caráter, né? Então, disciplina, ela não é uma punição, mas a disciplina é algo para nos transformar, né? Que é você treinar, que é você ser instruído, é você aprender mais sobre você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quanto mais eu conheço de mim, mais eu me liberto dessas coisas, né? E como que a gente faz tudo isso? Paulo escreveu lá em Romanos, né? Nós nos libertamos como? Com a transformação da nossa mente, né? Para a gente poder nos desinformar do mundo, dos padrões errados e nos colocar na forma, né, daquilo que é certo, que é o padrão que vai fazer a gente fazer o que a gente tem que fazer e ter o resultado que a gente quer ter, né? Então, o primeiro passo, né, o primeiro obstáculo, né, para crescer, muitas vezes, é a resistência ao aprendizado. Então, a gente não quer, e a gente vê isso muito, né, Aline? A gente, de vez em quando, a gente traz psicóloga, a gente traz terapeuta. A Vanessa é o quê mesmo? Eu sempre esqueço o que psicanalista. Psicanalista, psicóloga, psicanalista, terapeuta da área de neurociência, terapeutas, que a gente já trouxe outras também, né? Trouxe a Giza também, que é lá né, que é formada ali no método CIS. Sim. E a gente vê, às vezes, pessoas que saem da sala, que é pessoas que falam, não quero ouvir isso, não tem problema. Não é? A gente tem muito isso, né? Então, por que isso acontece? É a resistência ao aprendizado. Eu quero continuar do jeito que eu estou. E também é o orgulho, que a gente trouxe no episódio de orgulho, né? Então, gente, olha, se vocês querem isso aqui completo, volta no de orgulho, volta no do perfeccionismo, vão estudar tudo isso de novo, porque isso aqui é que vai ajudar a gente a destravar, né? É muito mais fácil a gente acreditar ou até mesmo falar, né? Eu não tenho jeito para vendas. Eu não sou boa de vendas. É muito mais fácil eu falar isso do que eu começar a investigar, porque investigar é bem mais difícil. Porque vai ter que descobrir aquelas coisas lá atrás, o que está realmente me impedindo para poder avançar, né? Então é mais fácil eu falar, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho tempo, né? Dar um monte de desculpa, ter um leão lá fora, né, dar um monte de desculpa do que realmente buscar essa instrução. Então, o que vai nos libertar é a instrução. E não só de técnicas, né, Aline? Tem uma música que a gente cantava lá na Batista, lá atrás, lá muito tempo atrás, eu era adolescente assim, na igreja, mas era uma música que já era antiga, já era talvez da época da minha mãe, da minha avó, que cantava, que falava assim, uma música que sempre, ela assim, a começar em mim, quebra corações. Então, tipo assim, tudo que a gente vai fazer tem que começar em nós, não tem jeito. Tem que quebrar o nosso coração primeiro, para depois fazer no outro, para depois ver o resultado na nossa frente, né? É verdade, Eline, e é muito sério, porque a gente não vai conseguir avançar, né? E a gente está aqui falando do pilar de vendas, né? Venda e crescimento. E qualquer mudança que requer, né? E toda mudança requer ação. Ação é energia, né? Então, se a gente não trilhar esse caminho e não identificar tudo isso e não realmente se despir, né, se dispor a passar por esse processo de aprendizado, a gente não vai avançar do lugar. Não existe pílula mágica. Ontem a gente ficou, nossa mentoria geralmente é uma hora e meia. A gente ficou quase 3 horas, né, em mentoria, né, depois com a Cássia, depois aí veio a Maiara, né, veio aquele reforço, mas a gente falou muito disso, né, o caminho, não muda o caminho, não tem atalho, você não está aqui, sai do caminho e volta lá na frente, né, o caminho é o mesmo, só que quando a gente tem ali, né, pessoas que já passou pelo caminho, tem essa direção, né, tem mentores, aí é mais rápido, porque a gente quebra esses obstáculos, né, do caminho que a gente passou, nossos mentorados já não vão passar por outros obstáculos que a gente vai passar juntos, né? Mas ele precisa encontrar, né? As pessoas precisam estar dispostas, a gente precisa estar disposta para sair do nível que a gente está, de qualquer área da nossa vida. Então, nossa, isso aqui é muito, muito precioso, Aline. Nossa, louva a Deus.
né? Para ele ter colocado no teu coração. É porque às vezes a gente foca tanto, aí eu tenho que ter o processo, eu tenho que ter a técnica, eu tenho que ter os scripts, a gente foca tanto nisso, mas aí Deus está mostrando para a gente, mas será que é isso? Esse é o seu problema? Será que o seu problema não é na sua alma que precisa de cura, né? Não é lá no interior, tem uma coisa que está travando, né? Porque o que está travando, provavelmente, se está travando, tem uma coisa por dentro que está fazendo travar. Né? Porque é técnica, porque a gente sabe, a gente está estudando, todo mundo que está nas mentorias está aqui com a gente. Geralmente, quem está aqui com a gente está nesse mundo de estudar, de aprender. Então, sabe muita coisa. A gente já fez reunião com pessoas que falaram, nem vem com gatilho, que eu já sei todos esses gatilhos e tal. O pessoal sabe gatilho, sabe script, sabe objeção, já sabe tudo isso de venda. Né? Então, assim, a gente poderia vir aqui com o episódio e começar a falar de gatilhos, disso, daquilo, que também é importante. A gente já fez isso. Mas agora a gente está nessa... A gente já fez. Então, se voltar no nosso episódio de vendas e crescimento, vai ver vários episódios que a gente criou falando sobre script de venda, falando sobre esses processos de venda, né? Mas hoje é mais profundo, né? Hoje é falando o que realmente está travando. Que talvez não é técnica, não é mais uma técnica que você precisa, talvez não é mais uma mentoria que você precisa, talvez você está precisando é parar um pouquinho e aprender sobre você, buscar esse conhecimento, buscar essa informação, essa instrução, né? Sobre você. E aí eu trouxe uma aplicação prática aqui para a gente, né? Para a semana. A gente sempre traz alguma coisa prática, então eu trouxe, eu gostaria que você que está aqui com a gente, eu espero que você esteja anotando, né? Tira esse tempinho para poder sentar. Ontem a gente estava lá no nosso clube do livro, e uma coisa que eu anotei é estar presente no momento. Né? Eu vou estar presente no momento. Então, quando você estiver fazendo o chá das Aline aqui participando, esteja presente nesse momento. Né? Pegue seu café, seu chá, seu suco, o que for. Pegue o seu livro, pegue a sua Bíblia, pegue a sua anotação ali, seu bloco de anotação, e escreva, né? Escreva os insights que você está tirando. Por quê? Se a gente só ouvir... Deixa eu esperar um pouquinho aqui, que deu uma travadinha. Travou aí para você? Não, só deu um delayzinho, mas já voltou. Já voltou, né? Então se você está aqui com a gente, o que você tem que fazer? Pega ali o caderno, anote, usa esse tempo para poder escrever os insights. Porque quando a gente só escuta, a gente perde depois, a gente esquece. Semana que vem nós vamos falar assim, semana passada o chá foi ótimo. O que falou? Eu não lembro mais, só lembro que foi muito bom. Então, mas se você estiver anotando, você vai ficar mais fácil para guardar e depois você volta na anotação, você vai lembrar de tudo, né? Então, anota isso aí, olha. Ao invés de você perguntar o que eu preciso fazer para vender mais, né? O que você vai perguntar? Fazer uma outra pergunta. O que eu preciso compreender, né, para poder vender mais, né? Então, assim, compreender fala mais de uma coisa mais interna, né? O que você precisa compreender? Talvez seja entender melhor o seu cliente, ouvir ele melhor, né? Talvez é técnica também, talvez a sua inteligência emocional, esses aqui são só exemplos, né? Talvez são os seus medos que estão te paralisando, talvez você precise reconhecer que você tem crença que sabotam o seu crescimento. Então, o que você vai fazer? Eu quero que você pense o que você sente que você precisa fazer para mover na área de vendas, né? A gente está movendo em técnica, a gente aqui está no nosso lado aqui, né? A gente está movendo, preparando todo ali um sistema onde fica mais fácil para o comercial encontrar o que ele precisa para vender. Onde nossos inscritos vão estar num lugar só, onde os links de venda vai estar tudo num lugar só, onde os links de depoimento de outras pessoas, né? Ou então, no seu caso, link de fotos de antes e depois, né? Onde o nosso sistema, a gente está montando tudo aquilo, é uma coisa que a gente precisa, mas também a gente precisa entender o que no emocional está nos travando, né? Então, o que você que está nos assistindo, o que você sente está te travando, né? Você vai escolher uma área para investigar essa semana e aí você vai dar um passo em direção ao seu crescimento, né? Então, você vai fazer alguma ação para isso. Eu preciso de ter uma consulta, eu preciso de conversar com alguém da área emocional, eu preciso ter as estratégias de vendas ali, né? Se você precisa, a gente tem 10 estratégias de vendas no orgânico, né? Que você nem vai usar tráfego pago, vai gastar o mínimo para você vender. É isso que você precisa? Então, olha o que você precisa e dá um passo essa semana para você poder chegar lá, né?
E para a gente só concluir aqui, para ir para a oração, Salomão, ele nos ensina que desejar não é o suficiente. Então, não é suficiente a gente apenas desejar, mas a gente tem que ter, se a gente sonhar com coisas, mas a gente não tiver ação, vai permanecer num sonho, porque é a ação que vai sustentar, a ação sustentada pelo entendimento, ela produz a transformação. Então, assim, não adianta só sonhar, como a gente falou, não adianta só querer, mas a gente tem que ter ação, né? E hoje a gente trouxe essa ação mais para nos conhecer, para ter esse autoconhecimento mesmo, para entender, será que é isso que está me travando? Ou será que realmente eu sou boa? Não, isso não está me travando, mas é técnica. Ah, não, é que eu preciso de estratégia. O que é que está te travando? Então, pare para poder pensar, né? Dá um passo para isso, põe ação, porque tudo que a gente põe ação, né, Aline, a gente tem resultado. Verdade, Line, uau. Ai, o Senhor é maravilhoso, muito bom. Muito bom. Vamos encerrar, então, vamos orar, né, e pedir a Deus para estar abençoando a sua vida, a sua semana, claro, só o final de semana primeiro, né, a sua semana, e que Deus possa estar te revelando, né, tudo aquilo que você precisa saber para que você possa destravar e viver aquela vida que Deus sonhou para você. Vamos orar, Aline? Vamos. Paizinho amado, todo-poderoso, te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, pela a delicadeza que o Senhor tem de trazer o que a gente precisa, Senhor, o que a gente precisa ouvir através da tua palavra, através dos episódios que aqui a gente se propõe a fazer nesse canal, Senhor. Obrigada pela tua direção, Pai, obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia nas nossas vidas, Pai. Perdoa, Senhor, perdoa nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor, que o Senhor possa estar limpando, Senhor, nossa mente, nossos corações, de tudo que não vem de Ti, ó Deus. E que o Senhor possa revelar, Pai, em cada uma de nós, Senhor, aonde que a gente precisa se desprender, aonde que a gente precisa, o que a gente precisa desaprender. Trabalha, Senhor, no nosso orgulho, Senhor, todos nós temos algo que nos impede, Senhor, de avançar, Pai. Mas o Senhor, a tua misericórdia, a tua palavra diz que tudo podemos, né, naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece é tu, Senhor. Te adoramos, te agradecemos por esse momento. Abençoa cada vida aqui assistindo, que assistir esse episódio, cada família representada. Cuida, Senhor, das circunstâncias de cada um está vivendo. Nós sabemos que não é só metas, não é só sonhos, a gente tem, né, nossas circunstâncias, tem desafios que a gente vive enquanto a gente, né, cria, realiza, executa tudo que a gente quer para nossas vidas, Paizinho. Te adoramos, nós cremos que não estamos sozinhos. Traz descanso esse final de semana e traga uma semana, Senhor, uma segunda-feira, com energia, com a tua presença, com produtividade, com mais clareza, que a gente esteja disposta, Senhor, a ir no mais profundo, né, contigo, para poder estar avançando, para poder estar servindo mais clientes, desenvolvendo mais equipes, Senhor, nas nossas empresas, em todas as áreas da nossa vida, Paizinho. É o que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Tá, Aline? Ai. Ótimo final de semana. Tchau, Aline.